Agora iremos analisar as principais citações de Ellen White sobre o estabelecimento de uma lei dominical. E vamos comparar suas previsões com o quadro atual dos acontecimentos para saber se existe indicação de um possível cumprimento de suas previsões a este respeito. A previsão de uma futura lei dominical de caráter mundial tem sido uma das principais mensagens dos adventistas do sétimo dia e motivo até de piada por parte dos demais evangélicos. Muitos acreditam que tal fato jamais acontecerá. Será? Se tal profecia não se cumprir, será o fim do adventismo. Mas se tal profecia se cumprir, a mensagem pregada pelos adventistas terá uma repercussão no mundo tão grande que sequer podemos imaginar. Vejamos alguns argumentos que Ellen White previu que os defensores de uma lei dominical usariam para justificar a sua promulgação. Um dos argumentos seria que uma lei dominical diminuiria as calamidades. Veja o que ela escreveu. Satanás dá sua interpretação aos eventos e os homens pensam, como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Muitos cristãos, os chamados aliancistas, entendem que Deus estabeleceu na criação instituições que são invioláveis. Elas são a família, o trabalho e o sábado. E que as calamidades que estão sobrevindo ao planeta é porque estas instituições divinas estão sendo violadas, principalmente o sábado. Líderes católicos têm insistido no argumento de que os fiéis precisam deixar de lado todo o trabalho secular no domingo, que, segundo eles, é o sábado da criação, cuja celebração foi transferida para o domingo por conta da ressurreição de Jesus. Líderes protestantes também têm defendido a guarda do domingo nos mesmos moldes que o sábado é guardado em Israel, onde só é permitido serviços essenciais e proibidos todo o trabalho de natureza secular. E alguns líderes protestantes têm afirmado que o Covid-19 é punição pela transgressão do domingo. Se você vasculhar a internet, vai encontrar líderes protestantes fazendo esse tipo de afirmação. Muitos afirmam que, assim como Deus punia Israel quando eles transgrediam as leis, ele está hoje castigando o mundo porque as pessoas não obedecem à sua lei, principalmente o mandamento do repouso, que neste caso, para os protestantes e católicos, é o domingo. Outro argumento é que a corrupção diminuiria se as pessoas observassem o domingo. Veja o que ela escreveu. Todavia, esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção, que rapidamente se alastra, é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Esta é outra afirmação que ganha força. Os pais precisam parar para terem tempo para ficarem com seus filhos, para educarem. E se no domingo o trabalho for proibido, isto contribuirá para melhorar a moral da sociedade. Outra estratégia para o estabelecimento de uma lei dominical seria associar esta lei a uma causa boa. Veja o que ela escreveu. Ali, nos Estados Unidos, a obra da temperança, uma das mais preeminentes e importantes das reformas morais, acha-se frequentemente combinada com o movimento em favor do descanso dominical
e os defensores do último agem como se estivessem a trabalhar a fim de promover os mais elevados interesses da sociedade. E os que se recusam a unir-se a eles são denunciados como inimigos da temperança e reforma. Aqui ela menciona que a estratégia para obter o apoio das massas seria associar a lei dominical a uma causa nobre. Hoje, por exemplo, trabalhadores que precisam de descanso, e é justo que descansem, ambientalistas que querem preservar o planeta nas melhores condições e não tem problema nenhum que se dediquem a esta causa, é uma causa nobre preservar o meio ambiente. Esses segmentos veem com bons olhos uma lei que obrigue as pessoas a pararem de trabalhar, de consumir pelo menos um dia por semana. Isto iria reduzir problemas de saúde e teria um impacto positivo sobre o meio ambiente. A saúde e o meio ambiente, na opinião dessas pessoas, é que importa. Os religiosos que realizam os principais eventos no domingo também veem que tal medida será benéfica a seus interesses. As igrejas provavelmente ficarão lotadas, já que atividades de comércio e entretenimento estarão paralisadas. E aqueles que forem contra uma lei que promete trazer tantos benefícios sociais, ambientais e religiosos serão denunciados como inimigo destas reformas tão essenciais, dessa causa tão nobre. Mas existe, segundo Ellen White, um veneno dentro destas supostas boas ideias. Veja o que ela escreveu. Mas o fato de que um movimento para estabelecer o erro se encontra ligado a uma obra que em si mesmo é boa, não é argumento a favor do erro. Podemos disfarçar o veneno misturando-o com alimento saudável, mas não mudamos a sua natureza. Ao contrário, torna-se mais perigoso o veneno, visto ser mais fácil que ele seja tomado inadvertidamente. É um dos ardis de Satanás combinar com a falsidade precisamente uma porção suficiente de verdade para que lhe dê caráter plausível. Esta é a estratégia do inimigo desde o jardim. Misturar a verdade com a mentira, dando à mentira um sabor especial. Veja mais o que ela escreveu. Os dirigentes do movimento em favor do domingo podem advogar reformas que o povo necessita, princípios que se acham em harmonia com a Escritura Sagrada. Contudo, enquanto houver com eles uma exigência contrária à lei de Deus, seus servos não se lhes poderão unir. Nada os pode justificar de pôr à parte os mandamentos de Deus, optando pelos preceitos dos homens. Outra coisa que ela escreveu é que haveria pressão popular em favor de uma lei dominical. Veja, a fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste de obter leis dominicais. Como toda lei para ser promulgada precisa de decisão política, os políticos cederão o desejo da maioria. E eu pergunto, a maioria prefere o sábado ou o domingo? O mundo há anos vem sendo preparado pelo setor público, que encerra suas atividades não essenciais no sábado, e pelos religiosos que promovem seus cultos no domingo para acatarem o domingo. Na minha opinião, só falta convencer a indústria do entretenimento. Essa indústria do entretenimento precisa ser convencida a parar em suas atividades no domingo. Talvez esta pandemia ajude neste sentido. Muitas dessas atividades foram suspensas não apenas por um dia, mas por meses, e algumas delas não funcionam há mais de um ano. Não seria um argumento interessante convencer essa indústria de que seria interessante ela cessarem suas atividades durante um dia na semana, do que correrem o risco de terem problemas futuros, com os juízos divinos ou com possíveis alterações climáticas? Quem não for convencido pelo argumento religioso poderá ser através de outros argumentos.
quem sabe através de argumentos climáticos ou argumentos sociais. Ela também prevê que o decreto será mundial. Veja, a história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem esse sábado espúrio. O decreto, impondo a veneração desse dia, se estenderá a todo o mundo. Aqui ela cita uma história onde as pessoas foram obrigadas por um decreto a aceitar a religião falsa, afirmando que este movimento de obrigatoriedade da observância do domingo será mundial. Hoje, nos meios políticos e econômicos, o que mais se discute é a necessidade de uma governança mundial. Alguns veem, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscaras, que se tornou um movimento mundial, como um pequeno ensaio de como será o estabelecimento de uma lei dominical de caráter mundial. Nesta pandemia, todos foram obrigados por lei e quem não usa é acusado de ser contra a saúde e o bem-estar da sociedade. A mesma acusação poderá ser dirigida a quem é contra a observância do domingo. Poderão ser acusados de inimigos dos trabalhadores, que precisam descansar, da família, que precisa de instrução, de companheirismo, da ordem social e até mesmo da religião. Ela afirma que este movimento será encabeçado pelos Estados Unidos e que as demais nações farão o mesmo. Veja o que ela disse. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Posto que ela seja a líder, a mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda parte do mundo. Ela afirma que o povo de Deus será atingido por essa crise em toda parte. Outra informação é que esta será a última crise antes da volta de Jesus. Veja, a substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato do drama. Quando esta substituição se tornar universal, Deus se revelará. Quando as leis dos homens forem exaltadas acima das leis de Deus, quando os poderes da terra procurarem obrigar os homens a guardar o primeiro dia da semana, sabei que chegou o tempo para Deus agir. Este será, segundo ela, o último ato de Satanás no drama do engano. E segundo Ellen White, a gente pode ter um estudo sobre este assunto em outra ocasião, esta medida, em vez de apaziguar o mundo, fará com que o mundo pegue fogo. Porque haverá uma grande controvérsia onde, neste tempo, religião, sábado ou domingo serão os tópicos dominantes. As calamidades não irão diminuir e eles chegarão à conclusão de que será preciso silenciar a voz dos dissidentes, que neste caso são os guardadores do sábado. Este seria, segundo Ellen White, um sinal do fim deste mundo. Veja o que ela escreveu. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido. Os adventistas são instruídos de modo semelhante aos discípulos acerca do sinal que indicará a iminente destruição do mundo. A aproximação do exército romano foi predito por Jesus como o sinal do fim de Jerusalém. O decreto dominical será, segundo Ellen White, um sinal do fim do mundo, de que Jesus está voltando.